Meus amados irmãos, paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Brito, presidente da ADSERJAP, Assembleia de Deus Central Jardim Primavera, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, uma igreja avivada restaurando família. Eu quero ler um texto bíblico que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo, transmite a homens fiéis, também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. E aí o texto bíblico, eu quero apresentar aqui 8 indicações para um servo de Cristo. O servo de Cristo é para servir a Cristo com amor, com dedicação, sem interesses pessoais. O nosso interesse principal tem que ser o interesse do reino. O interesse da ADSERJAP, Assembleia de Deus Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, tem o objetivo de fazer com que o reino cresça na terra, o reino do Senhor cresça na terra, que vidas sejam restauradas e transformadas pelo poder do Evangelho. Jesus precisa de pessoas compromissadas com o reino dele, pessoas que têm interesse de resgatar vidas pelo poder da palavra do Senhor. Para isso, ele conta comigo, mas ele conta com vocês também. Glória ao Senhor. O versículo 1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que nos capacita a fazer a obra do Senhor é a graça, o favor imerecido do Senhor. E aí, nessas 8 indicações para o servo do Senhor, primeiro, esse servo do Senhor, ele tem que fortificar na graça. Ponto final. Não dá para fazer a obra de Deus sem a graça. Tem que ter a graça, a unção do Senhor, para poder resgatar vidas das garras do diabo pelo poder do Evangelho. Segunda indicação dos servos do Senhor: está pronto para passar por duras provações. O Evangelho de Cristo não é boa vida, não. O Evangelho de Cristo é sofrimento mesmo. A menos que a pessoa não tenha compromisso, mas quem tem compromisso com o Evangelho, quem tem compromisso com o reino do Senhor, sofre, passa por dificuldades, passa por lutas, passa por provações. É normal, faz parte, mas aquele que nos chamou não nos deixará nunca. Glória ao Senhor, e vai sempre nos ajudar. Então, está pronto para passar por duras provações. Versículo 3 do capítulo 2 diz assim, olha: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Como que Paulo sofreu para pregar o Evangelho? Depois de Jesus Cristo, o maior evangelista de todos os tempos foi o apóstolo Paulo. Ele sofreu muito, mas ele não desistiu e continuou trabalhando e ganhando almas para o Evangelho, independente de um título. As pessoas hoje estão interessadas em títulos só. O mais importante não são títulos, o importante é fazer a obra. Paulo disse a Timóteo: não seja um evangelista, mas faça a obra de um evangelista. Não seja um pastor, mas faça a obra de um pastor. Isso é muito importante. Terceira indicação dos servos do Senhor: manejar bem a palavra da verdade. Quem prega o Evangelho tem que manejar bem a palavra da verdade, que está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim, olha: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, é pregar a palavra do jeito que ela é, que ouçam, que deixa de ouvir a palavra, porque Jesus, na oração sacerdotal, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade está em Cristo, a verdade é Cristo.
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória ao Senhor, diz a palavra do Senhor. Ponto 4, diz assim: evitar, que é a quarta indicação, evitar falatórios inúteis e profanos. São coisas que não traz edificação, que só traz prejuízo, que só traz divisão. No Evangelho nós temos que estar unido com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo de resgatar almas para o reino do Senhor, esvaziar o inferno e encher os céus através de vidas transformadas. Então é a quarta indicação para os servos do Senhor: evitar falatórios inúteis e profano, que não serve para nada. Versículo de número 16 diz assim, versículo de número 16 está escrito: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade ainda maior. Preste atenção. Então quem fica de conversa fiada, que não promove edificação, falando de um, falando de outro, essa pessoa vai passar por duras provações, vai pagar um preço altíssimo. Até porque Tiago disse: irmãos, não faleis um dos outros. É pecado, a Bíblia condena. Então, evita falatórios inúteis que não servem para nada. Quinta indicação para os servos do Senhor: fugir das paixões da mocidade, porque a mocidade é passageira. Às vezes o jovem toma atitude sem pensar, então fugir das paixões da mocidade. Está no versículo de número 22, está escrito assim, olha, preste bem atenção, Paulo escrevendo a Timóteo: foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Paulo diz a Timóteo, essa mensagem fala para ele fugir das paixões da mocidade, porque ele era um jovem. Timóteo foi pastor com 22 anos de idade, solteiro, não era casado. Então ele recebeu essa orientação para ele não se envolver com nada que atrapalhasse o ministério dele. Nós temos que estar focado no chamado do Senhor, que é para ganhar almas para o reino do Senhor, resgatar vida, transformar vidas pelo poder do Evangelho. Essa é a missão da igreja na terra. A igreja que não faz isso está fora da missão, dentro de quatro paredes apenas. Não, temos que sair para o campo missionário para resgatar almas para o reino do Senhor. A sexta indicação: repelir questões que causam contendas. Ou seja, tem questões que vai trazer contenda, não alimenta essa questão não. Repelir é eliminar, é não deixar progredir. Versículo de número 23, olha o que diz aqui no capítulo 2. O 23 diz assim, olha: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabe que só engendram contendas, só traz briga, confusão, e Deus não está nesse negócio. Sétima indicação para os filhos de Deus, para os servos do Senhor: ser brando, apto para ensinar e paciente. Ser brando, tranquilo, calmo, apto para ensinar, capacidade de ensinar, e ser paciente. Não perder a paciência com facilidade, ter equilíbrio. Versículo de número 24 de 2 Timóteo diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Apto para instruir, quer dizer ensinar, e paciente. Para finalizar, a 8ª indicação para os servos do Senhor: praticar a justiça, a fé e o amor. Praticar a justiça, a fé e o amor. Entenda isso. O que é ser uma pessoa justa? Não é ser uma pessoa perfeita. Ser uma pessoa justa é fazer o que é certo. Quem está certo, está certo. Quem está errado, está errado. Não tem meio termo. Praticar a justiça. A pessoa pode ser seu amigo, cometeu alguma coisa e não merece apoio, você não vai apoiar. É isso que a Bíblia está dizendo. Praticar a justiça. A pessoa pode não ser serva de Deus, mas se ela merece apoio em alguma questão, é justo você apoiar. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, praticar a justiça, a fé e o amor. Amor é mais comportamento do que sentimento. Não adianta eu falo que amo, mas as minhas atitudes dizem o contrário. Então eu tenho que demonstrar o meu amor na prática. O Evangelho de Cristo é amor. O Evangelho de Cristo é o amor mais intenso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o versículo de número 22 diz assim, olha, eu estou finalizando com o versículo de número 22, diz assim: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor. Segue a justiça, a fé e o amor. Então, nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Então, a dica do Senhor para nós, como servos do Senhor, é as 8 indicações. O que nós precisamos fazer como servos do Senhor? Fortificar na graça, estar pronto para passar por duras provações, manejar bem a palavra, evitar falatórios inúteis e profanos, fugir das paixões da mocidade, repelir questões que causam contendas, ser brando, apto para ensinar e paciente, e praticar a justiça, a fé e o amor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa vida. E agora eu quero orar para tantos outros que vai assistir esse vídeo. Eterno Deus, eu quero pedir a tua bênção para os meus irmãos. Pai Celestial, eu sei que está chegando o momento do arrebatamento da igreja e o Senhor está levantando pessoas para ganhar almas para o teu reino, Senhor. E eu quero te louvar pela ADSERJAP, uma igreja missionária. O objetivo principal da igreja na terra é ganhar almas, é transformar vidas pelo poder da tua palavra. Pai querido, toma os meus irmãos espalhados por toda parte do mundo, Senhor, e toma todos os missionários que estão envolvidos na obra missionária para ganhar almas para o teu reino, Senhor. Levanta mais homens e mulheres compromissados com o teu reino. Levanta pastores, Senhor, que não têm interesses pessoais, mas interesse no reino, em salvação e libertação de vidas, Pai. Eterno Deus, eu quero suplicar a tua bênção, te louvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe em Cristo e que muito breve a trombeta vai tocar e nós, os salvos em Cristo, estaremos ouvindo o chamado e estaremos indo ao encontro do Senhor nos ares. Deus nos abençoe em Cristo Jesus e um abraço para todos.